Olá pessoal, eu sou Alcides, para quem não me conhece ainda, né? Hoje nós iremos falar sobre introdução aos estudos históricos. Geralmente, quando nós falamos em introdução aos estudos históricos, nós trabalhamos vários aspectos referentes à história. Trabalhamos o conceito de história, trabalhamos o papel do historiador, trabalhamos a relação existente entre a história e o tempo e trabalhamos também a relação que existe entre a história e o espaço. Para começar, nós temos que entender, primeiramente, o significado do termo história. O que é que vem a ser história? Bom, primeiro temos que lembrar que o termo história, na verdade, é um termo ou é uma palavra polissêmica, ou seja, possui vários significados. Quando nós falamos de história, podemos falar entre os significados de uma história de ficção ou história fictícia, a história da vida real ou história vivida e a história ciência. Bom, quando falamos no primeiro significado do termo, que é a história como ficção, estamos falando daquele tipo de história que é criado pela imaginação humana com o objetivo de entreter ou divertir as pessoas. Aí nós temos como exemplo desse tipo de história os filmes, as novelas, os contos e etc. Não negando que muitas vezes algumas novelas e filmes podem ser baseados em fatos reais, mas eles lançam muito da imaginação, da ficção e não estão preocupados, na verdade, com a verdade no fundo. Estão preocupados em mexer com a emoção do espectador, em divertir as pessoas, e é nesse sentido aí. A história da vida real, quando nós falamos, estamos falando de um conjunto de acontecimentos e experiências que acontecem na vida de cada pessoa no dia a dia. Cada pessoa tem a sua história de vida. Há aqueles que dizem assim, a minha vida tem uma história muito agitada, a minha vida é muito triste, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Tá certo? É um exemplo dessa história que ocorre no dia a dia, dessa nossa história de vida. Nós poderíamos dizer, Alcides, eu hoje dei aula de história. Foi um acontecimento real da minha vida. O terceiro significado do termo é a história como ciência, que na verdade é um ramo de conhecimento que procura entender como os seres humanos eles viveram e se organizaram desde o passado mais remoto até os dias de hoje. A história, nesse caso, preocupada em entender as ações humanas. E o que é que ocorre? Quem primeiro usou a palavra história com esse significado, o significado de ciência, ramo do conhecimento, foi um historiador grego chamado Heródoto. Esse historiador, na verdade, ele é considerado como o pai da história. Viveu ali por volta do século V antes de Cristo. Ele usou esse termo, história, que na verdade vem do grego antigo historien, com sentido de procura, saber, informação, investigação. Ele foi o primeiro a usar essa palavra com esse sentido. Heródoto, na verdade, ele procurou estudar e conhecer vários povos da antiguidade. Ele empreendeu várias viagens, ele visitou o Egito, a Mesopotâmia, várias áreas do mundo antigo, coletando informações acerca daquele povo, procurando entender, se informar acerca da vivência daquele povo. Mas como nós poderíamos definir o termo história? Como é que nós poderíamos
conceituar essa palavra história como ciência. Na verdade, já se falou de história com os mais vários significados ou sentidos, já se deu várias definições para a história. Uma das definições mais antigas e que já caiu em desuso é aquela que diz que a história é o estudo do passado. Na verdade, a história não é simplesmente o estudo do passado. A história não está preocupada simplesmente com o passado por passado, não. A história está preocupada tanto com os fatos passados, quanto com os fatos do presente e as repercussões que isso aí pode gerar no futuro, ok? Certo historiador, ele chegou a dizer que a história é a ciência que estuda o passado para entender o presente e nos ajuda a transformar o futuro, tá certo? Só que a história, na verdade, segundo o historiador francês Marc Bloch, é o estudo dos seres humanos no tempo, independente de que esse ser humano esteja lá no passado ou no presente. O que acontece agora, o que acontece hoje, já virou história, porque quem faz a história são os seres humanos. E, portanto, a história ela está preocupada com as realizações humanas, os chamados fatos históricos, que são os fatos realizados pelos seres humanos. Bom, só que quando nós falamos de fato histórico, nós temos que diferenciá-lo de fato social, porque existe o fato histórico e existe o fato social. O fato social, você geralmente vê em filosofia, é aquele fato que acontece no dia a dia, geralmente é algo que acontece no cotidiano. As principais características do fato histórico é que, ou melhor dizendo, do fato social, é que ele é repetitivo, ou seja, a violência, as mortes, os assaltos, o trabalho que as pessoas realizam no dia a dia, quer dizer, são coisas que todo dia acontecem. Todo dia acontece mortes, todo dia acontece assalto, todo dia as pessoas trabalham, quer dizer, isso é um fato social. Essas coisas que acontecem não modificam a realidade social, política e econômica de uma sociedade, de um povo e de um país. Ao contrário do fato histórico. O fato histórico ele é singular, ele só ocorre uma única vez. Ou seja, dando exemplo disso aí, nós podemos dizer como fato histórico ocorreu o chamado descobrimento do Brasil. Só houve um descobrimento do Brasil, nunca mais esse fato se repetirá, nunca mais ninguém dirá, o Brasil foi descoberto. Também temos aí como fato histórico, exemplo de fato histórico, a própria independência do Brasil. Ou seja, ninguém vai dizer que houve outra independência do Brasil. Foi única, singular. Também podemos citar como exemplo da nossa história, como fato histórico, a própria proclamação da República. Nunca mais haverá outra proclamação da República do Brasil, porque foi um fato único e singular. Só que o fato histórico, ele modifica a realidade social, política e econômica de um povo. Quando ocorreu o descobrimento do Brasil, o que é que ocorre? Os colonizadores, eles se apropriaram das terras que seriam o Brasil. Eles implantaram aqui uma forma de colonização, eles saíram exterminando os povos indígenas, eles foram impondo a sua cultura, quer dizer, foi transformando as questões sociais, econômicas e culturais de um povo. Da mesma forma, quando ocorreu a independência do Brasil, o Brasil ele deixou de ser colônia de Portugal. Ele passou a ser governado agora por reis que tinham o título de imperadores. Quando ocorreu a própria proclamação da República, houve mudanças, houve transformações, porque o Brasil deixou de ser governado por imperadores como Dom Pedro I, Dom Pedro II, e passou agora a ser governado por presidentes, ou seja,
houve uma mudança muito grande nas estruturas do país. Bom, e quando falamos de tudo isso, temos que lembrar que entra aí o papel do historiador. O que é que faz o historiador? O historiador, na verdade, é o profissional que escreve a história, é o profissional que relata a história. Para que ele possa escrever a história, para que ele possa relatar a história, o historiador ele precisa de algumas fontes, alguns materiais. Esses materiais, essas fontes, na verdade, são chamadas de fontes históricas. E o que seriam fontes históricas? Fontes históricas, na verdade, são informações, pistas ou ideias das realizações dos seres humanos no transcorrer do tempo. Foi tudo aquilo que foi deixado pelos homens do passado ou são deixados pelas sociedades que estão vivendo nos dias de hoje. Aquelas pistas ou aquelas informações que nos ajudam a entender como as pessoas viviam, como trabalhavam, de que se alimentavam, a visão de mundo que elas tinham, como elas se relacionavam. Todas essas pistas, esses vestígios deixados pelos seres humanos no transcorrer dos tempos são chamados de fontes históricas. Só que essas fontes históricas, elas podem ser de dois tipos. Podem ser fontes escritas e fontes não escritas. Quando nós falamos de fontes históricas escritas, estamos falando de todo e qualquer registros deixado pelos seres humanos que usaram as inscrições, que usaram a escrita. Aí temos como exemplo disso cartas, livros, jornais, revistas, documentos públicos e uma infinidade de outros materiais que usaram a escrita. Quem não lembra que um historiador, ou melhor, um poeta antigo da Grécia Antiga, considerado um poeta grego chamado Homero, ele deixou 2 imensos poemas chamados de Ilíada e Odisseia. E esses 2 poemas ajudam a entender a história da Grécia. Como também nós temos a Enéida, que ajuda a entender a história de Roma. Nós temos também um grande exemplo de fonte escrita, os próprios escritos deixados pelo povo hebreu, a Bíblia, a Torá, que ajuda a entender a história daquele povo. Você também tem canções que foram compostas, entoadas aos deuses, que ajudam a entender. Você tem aí do passado hinos do povo egípcio que foram compostos, entoados ao deus Atom. Você também tem um conjunto de hinos do povo hebreu chamado de salmos, que ajudam a entender alguns fatos, a visão do mundo ali daquele povo, do povo hebreu, conhecido hoje como judeus. Só que, além das fontes históricas escritas, nós temos as fontes históricas não escritas. Se a fonte histórica escrita usa a inscrição, documentos escritos, a fonte histórica não escrita, na verdade, ela não usa de inscrições. Ela usa outros tipos de materiais. E elas podem ser de 3 naturezas. Você pode falar de fontes não escritas imagéticas, você pode falar de fontes não escrita material e fonte não escrita oral. As fontes não escrita imagética são aqueles desenhos que foram encontrados pelos historiadores, as pinturas, fotos e outros tipos de imagens, que muitas vezes essas imagens, esses desenhos, essas pinturas são encontradas em vasos, são encontradas em ruínas de construções do passado ou do presente. Aquelas cenas
são interpretadas pelo historiador, junto com outras encontradas. Aquele conjunto de cenas, de imagem, ajudam a entender como as pessoas viviam ou como pessoas de determinado lugar vivem. Aí você tem também a material, que foram vestimentas encontradas, armas encontradas, vasos encontrados, você tem restos de construções, você também tem aí fósseis. Quem não lembra dos fósseis, né? Que são restos de seres humanos ou animais, que ajudam a entender como os seres humanos eles eram, a estatura física, o tipo de saúde muitas vezes que eles tinham. E você tem aí também como fonte escrita, fonte não escrita, a oral, que na verdade são depoimentos de pessoas mais antigas. No caso, um avô que passou aquela informação para o filho, que passou para o neto e que foi passando de geração em geração. E aquela informação é muito importante no momento de o historiador ele interpretar os fatos, o acontecimento e escrever a história de um povo. De repente, se alguém quisesse escrever a história do bairro em que mora ou da cidade em que vive, e de repente, hoje você tem muita tecnologia, tem aí as redes sociais, tem o Google, alguém vai lá e faz uma pesquisa rápida, encontra muitas informações sobre determinado bairro, sobre determinada cidade. Mas por acaso, alguém não encontra uma informação disponível na internet, alguém corre a uma biblioteca pública, um arquivo, e não encontra, de repente, a informação acerca daquele bairro. Como foi que aquele bairro começou? Quem foram os primeiros moradores daquele bairro ou daquela cidade? E o que é que ocorre? E a pessoa querendo descobrir como aquele bairro começou, como aquela cidade começou, procura as pessoas mais velhas, mais antigas daquele bairro e entrevistam aquelas pessoas. Aquele depoimento que as pessoas dão, ou seja, a oralidade, a fala das pessoas, vai ajudar a entender como aquilo ali começou. De repente, alguém vai dizer, olha, no começo esse bairro aqui era uma grande floresta, isso aqui era uma área rural, só tinha mato. De repente, as primeiras pessoas que foram morar aqui foi fulano e beltrano, fizeram uma casinha. Na época não tinha energia elétrica, era só candeeiro, não tinha água encanada, era água de poço, era água de córrego. Depois, foram chegando mais pessoas, a segunda família foi construindo mais casas, foram desmatando e tal. E o depoimento daquelas pessoas vai ajudando a entender como aquele bairro foi surgindo, como aquela localidade foi sendo modificada, e como aquele bairro cresceu, e como, de repente, foram surgindo outros bairros e surgiu uma cidade. Isso aí, na verdade, é as fontes históricas não escritas, oral. Ok? Só que, por que estudar história? Para que estudar história? Qual a importância que a história ela tem? Geralmente é o que algumas pessoas perguntam. A história não tem importância. Por que eu devo estudar história? Para que estudar história? Para que saber do passado? Bom, a história, como falamos anteriormente, ela não está preocupada simplesmente com o passado por ser passado. A história não é um museu que guarda lá várias peças do passado, coleciona coisas do passado. Não. A história ela tem uma importância muito grande, porque, primeiramente, a história é importante porque tudo que existe, que existiu ou que existirá, tem uma história. Tudo tem uma história. A nossa vida tem uma história, o lugar onde nós vivemos tem uma história, os objetos que utilizamos têm uma história. Tudo que você imaginar tem uma história. O próprio universo tem uma história. Os seres humanos têm uma história sobre a face da Terra. Como eles surgiram, como eles se desenvolveram, como eles se organizaram, como eles chegaram a ser o que são hoje, como as sociedades se tornaram tão complexas, como surgiram os governos, como surgiram os países. Tudo aí tem uma história.
A história também é importante porque ela procura responder as principais perguntas sobre os dilemas da vida. Ou seja, as principais perguntas sobre os dilemas da vida são: quem nós somos? De onde viemos? Qual é a nossa missão? Para onde vamos? E o historiador, através das suas pesquisas, da interpretação dos fatos que faz da vida humana, ele procura dar resposta para essas perguntas. Ao mesmo tempo, a história ela é importante porque ela nos ajuda a entender o mundo no qual vivemos. De repente, nós procuramos entender por que o mundo é assim? Por que o mundo é de determinada forma? Por que o mundo ele não podia ser diferente? Porque os seres humanos, eles atuam, eles transformam, eles modificam o mundo no qual vivem. E a história ajuda a entender essas modificações, essas transformações. De repente, nós pegamos um exemplo do Brasil. Aí você vai perguntar, por que o Brasil ele recebeu esse nome? Por que ele não poderia ter outro nome? A história ela vai estar aí para tentar explicar esse nosso mundo, esse nosso Brasil. Por que tem esse nome? Porque quando os colonizadores chegaram aqui e começaram a explorar uma determinada árvore, uma determinada madeira, chamada pau-brasil, aquela madeira ela vai dar origem ao nome do nosso país, Brasil. De repente você vai procurar entender, por que o Brasil ele tem tanta miséria, pobreza, desigualdade? Você vai entender por quê. Ele foi uma colônia de exploração, onde toda a riqueza era explorada, toda a riqueza ela era extraída pelos colonizadores e servia para enriquecer a metrópole. Essa riqueza era levada para a Europa, essa riqueza escoava. Não havia preocupação com o povo da terra, com os nativos, de forma alguma. Aí de repente você quer entender, nós somos brasileiros, nós não poderíamos falar outro idioma, porque nós falamos o português. Nós não poderíamos falar de repente o brasileiro, o brasiliense, o brasileno. Por que falamos o português? Porque essa foi a língua, o idioma falado pelo colonizador do nosso território, os portugueses, que impuseram a sua língua, combatendo os vários idiomas falados pelos povos nativos, pelos indígenas. Aí você de repente pode perguntar assim, por que a maioria das pessoas no nosso país são católicas, ou são protestantes, são cristãs, por assim dizer? Por quê? A religião dos colonizadores era a religião cristã, e eles impuseram aí a sua religião aos povos colonizados, ou seja, impuseram o catolicismo. Outra religião não podia ser praticada. As religiões indígenas muitas vezes eram combatidas. A própria religião dos africanos que foram sendo trazidos para trabalhar no país como escravos também eram combatidas. Não era permitido a prática da religião de matriz africana. Aí você pode perguntar de repente, por que o Brasil é um país com tanto preconceito, tanta discriminação? Porque os africanos que foram sendo trazidos para o país para trabalhar como escravo foram sendo tratados como um objeto, como um nada, como alguém sem valor, muitas vezes como uma pessoa até sem alma. E esse preconceito foi se perpetuando na sociedade e chegando até os dias de hoje. Por isso, a história ela é importante, que ela nos ajuda a entender tudo isso aí. E por fim, a história ela é importante porque um povo sem história é um povo sem memória. Um povo que não conhece a sua própria história, na verdade, é um povo que não conhece a sua identidade, não conhece os seus valores, não conhece a importância que tem. No próximo momento, nós iremos continuar com essa aula de introdução aos estudos históricos, tratando de outros aspectos da história. Agradeço a vocês a atenção
e um bom dia.